Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos e esse é Matheus Braga e hoje nós vamos falar sobre A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil da Beck Chambers. É isso, Rafa. Tô aqui com o livro. Acho que eu tô falando um pouco longe aqui. Tô aqui com o livro da editora Aleph. Não, desculpa. Falando merda já. Corte, por favor. Porque eu tô fazendo propaganda errada. Editora da Dark Side. Capa dura. É uma série de livros, acho que são 4 já que ela lançou, se não me engano, e acho que não tem mais. Acho que vão ser 4 no total. E todas as capas são bem semelhantes aqui. A Dark Side manteve acho que o padrão até da obra original, assim, com um brilho bem bonito e tal. E a Beck Chambers, ela, se não me engano, a publicação desse livro foi, acho que até por financiamento coletivo, se não me engano, ela estava passando por uma fase difícil na época da vida dela, meio que sem emprego, assim, nem nada, assim, meio que atirou meio que no escuro, assim, do financiamento coletivo e acabou fazendo bastante sucesso. O livro veio ser bem recebido pelo público, né? E até a ponto dela escrever as continuações. Hoje ela já tem até uma outra série que ela está escrevendo também, Salmo para um Robô Peregrino, que se não me engano está na editora Morro Branco, né? Que é uma outra editora que traz alguns livros não tão famosos assim aqui no Brasil, mas que faz um trabalho bem bacana também. Mas enfim, né, Rafa? Nada disso importa pra gente. A gente está preocupado aqui com a escrita da primeira página, as técnicas aplicadas. E se por conta da primeira página a gente se interessaria pela leitura ou não, né? Então vamos lá. Beck Chambers, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Do chão nós nos erguemos, nas nossas naves vivemos, nas estrelas sonhamos. Provérbio exodoniano. Dia 128, padrão 306 da CG. Em trânsito. Ao acordar dentro da cápsula, ela se lembrou de 3 coisas. Número 1. Estava viajando pelo espaço. Número 2. Em breve começaria em um novo emprego, um no qual não podia fazer besteira. Número 3. Tinha subornado um funcionário do governo para conseguir um novo arquivo de identidade. Nenhuma das 3 coisas era novidade, mas, ainda assim, não era agradável acordar com esses pensamentos. Ela deveria estar dormindo ainda, no mínimo por mais um dia. Era nisso que dava a contratar o transporte mais barato. No transporte mais barato, a cápsula barata usaria combustível barato, além de sedativos baratos para induzir o sono. Acordara várias vezes ao longo da viagem, confusa, apenas para voltar a dormir assim que conseguia se localizar. O interior da cápsula estava escuro e não havia telas de navegação. Era impossível saber quanto tempo se passara desde a última vez que tinha acordado, ou até onde já viajara, ou mesmo se ainda estava viajando. O pensamento a deixou ansiosa e enjoada. A visão clareou o suficiente para que ela conseguisse focalizar a janela. As persianas estavam fechadas, bloqueando qualquer fonte de luz. Ela sabia que não havia nenhuma. Ela sabia que não havia nenhuma. Estava no espaço aberto. Nada de planetas movimentados, pistas de viagem, órbitas brilhantes. Apenas o vazio, o terrível vazio, preenchido por ela e um outro meteoroide. O motor rangeu ao se preparar para o outro salto subcamada. Os sedativos voltaram a fazer efeito, arrastando-a para um sono agitado. Já meio adormecida, pensou mais uma vez no emprego, nas mentiras, no olhar arrogante do funcionário quando ela depositou os créditos na sua conta. Ela se perguntou se teriam sido suficientes. Tinham que ser. Tinham que ser. Já pagara caro demais por erros que não cometera. Seus olhos se fecharam. Os sedativos a fizeram apagar. A cápsula, supostamente, continuou em frente. E termina, de fato, na primeira página. É a opção da editora aí, provavelmente, né? Muito bom, fico muito feliz quando acaba na primeira página. É uma sensação de satisfação boa mesmo. E a segunda página já seria meio que como se fosse um novo capítulo, né? Como se esse aqui fosse um prólogo e daí em diante o capítulo seguinte. Aquele poeminha é da primeira página ou é É antes? antes da primeira página, eu não coloquei É antes, ele né? pra vocês, né?
É uma introduçãozinha, né? Provérbio exodoniano. Do chão nós nos erguemos, nas nossas naves vivemos, nas estrelas sonhamos. Beleza, bom, Rafa, vamos lá. Temos algumas informações de cara. Primeiro tem esse trechinho, né? Que acho que eu não transcrevi ele aí, né? Que já dá uma sensação, acho que, de tom da história, talvez, né? De ambientação, de que estamos falando de ficção científica aqui, né? Nas nossas naves, né? Nas estrelas, provérbio exodoniano. Então, são tudo características que ambientam para uma ficção científica e espacial, né? Então, e isso é, de fato, a temática da obra. Então, acho que é legal já, de certa forma, né? Na introdução já deixar bem caracterizado, né? E aí logo depois começa com o dia 128, padrão 306 da CG, né? A gente não sabe o que é CG em princípio, mas você já entende aqui também que é mais uma caracterização de futuro distante, né? De texto ambientado numa ficção científica espacial, né? Algo nessa linha aí. Até o título também, em trânsito, né? Significa que está no espaço, em algum lugar em trânsito, né? Não sabe aonde. Então acho que ela já deu o tom da história, já ambientou pra gente de forma satisfatória, né? E aí, de fato, quando começa a primeira frase, né, ao acordar dentro da cápsula, ela se lembrou de três coisas. É uma primeira frase talvez não muito impactante, mas que já causa um gatilho de curiosidade, talvez, né? Você quer saber quais são essas três coisas, né? E ela vai descrever logo em seguida. E eu acho até interessante essas três coisas, porque são três coisas que ambientam, né? Que caracterizam o personagem, que trazem um pouco da história do que está por vir aí, né? Achei que é um primeiro parágrafo legal, apesar da primeira frase não ter tanto poder assim. Me trouxe pelo menos essa curiosidadezinha aí. Sim, e eu acho bem legal porque, pegando até, puxando um pouco do poeminha e descendo, é que você vê que do chão nós erguemos. Nisso você já começa a imaginar que essa ideia de exploração espacial, né, que fala um pouco dessa, já do chão a gente se ergue, superação, ah, o explorar, o isso e aquilo, que já remete talvez uma motivação da personagem, que vai surgir propriamente. Nas naves vivemos, mostrando assim que são viagens muito longas, que você precisa se hibernar, hiperespaço, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E nas estrelas sonhamos. Tanto que ela adormece em hipersono e tem aqueles, né, o sonho de um novo futuro ou alguma coisa assim. Então, eu gostei bastante que esse pequeno provérbio, ele meio que sintetiza um pouco essa primeira página, trazendo muitas perspectivas de como funciona ou como funcionaria, no caso, se é um provérbio exoniano, então do planeta Exxon ou da cultura Exxon, alguma coisa assim, que venha Exodoniano, isso. né? Exodoniano no sentido de êxodo, eu imagino, né? De sair, talvez, do Exato. planeta Terra, né? Exatamente. Então, assim, um grupo de pessoas que saíram do seu planeta em busca de outros planetas, outras oportunidades, como a nossa protagonista, que não sabemos o nome por enquanto, mas que já começa que o nome dela, na verdade, será uma mentira, porque ela tem uma nova identidade comprada por algum motivo que não sabemos. Então eu gostei bastante também desse primeiro parágrafo dela, que, né, de acordo com dentro da cápsula, tinha três coisas, A, B, C e D, onde caracterizou o personagem, caracterizou o world building, colocou um quê de motivação, colocou um princípio de arco de personagem, e até aquilo que a gente já comentou em alguns outros episódios, que se você ao primeiro ver, o segundo parágrafo parece que é estupidamente bizarro. A professora de português ia ficar bravíssima com esse segundo parágrafo, porque barato, 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 6 vezes aparece a palavra barato nesse, mas claramente é proposital para reforço, mostrando o quão vagabundo é o local, quanto perigoso é a infraestrutura,
tudo. Então, assim, o barato serve para ela justificar esse acúmulo de informações de que a vida dela é uma bosta, o passado dela é uma bosta, a nave é uma bosta, a viagem é uma bosta, tudo é uma bosta, mas tá bom. Mas tá bom porque é o que eu precisava e é o que eu tenho para hoje. Então, isso somado às três coisas anteriores que ela, né, que o narrador já fala pra gente quais são. Então, apesar de parecer soar estranho, é uma caracterização estúpida de personagem e da própria escrita da Beck. Uhum. É, é um pouco disso aí que você falou, e aí eu fiquei agora até na dúvida, lembrando aquela história, que eu já li esse livro já tem um tempinho, gostei bastante, recomendo demais. Tem isso da caracterização do personagem, mas eu senti um pouco de promessa não cumprida, vou falar por quê, tá? Porque logo na primeira parte, ela fala que ela subornou o funcionário ali, né, e tal, e você entende, eu pelo menos fiquei até a sensação de que era uma personagem talvez um pouco neutra, sabe? Uma personagem assim que não é tão boa nem tão má, né? Que faz o que precisa ser feito e tal, né? E, de fato, ela fez isso, né? Precisa ser feito. Provavelmente ela queria sair de onde ela estava, né? Ela se entregou, se doou, fez coisas erradas, né? Subornou alguém ali e tal para poder fazer isso. Mas ao longo da história você vê que ela não é uma personagem tão neutra, assim, é uma personagem mais para muito boazinha até, sabe? Muito, muito certinha, muito carismática, muito do bem, quer propagar o bem e tal. Então acho que me enganou um pouco nesse sentido. Eu, na época que eu comecei a ler essa história, eu falei, caraca, vai ser um personagem sombrio, vai ser uma coisa meio assim, e acaba que não foi, e não que tenha estragado a minha sensação, né? Tem essa quebra de expectativa, né? Eu te prometeu um personagem aqui que talvez é um personagem caótico, neutro aqui, né? E na verdade não é. Mas a história em si continua funcionando muito bem, a personagem é boa, você gosta dela, consegue te, te, te cativar, né, e tal. Eu só achei que teve um pouco dessa quebra, né, da transição ao longo da história com essa primeira promessa aqui que tem no começo da história aqui. Eu não senti tanto isso dela ser tão cinzenta, porque nesse trecho do barato, eu sinto muito que, Às vezes era mais uma escassez dela mesmo, né, financeira, né? sim, além de que eu sinto muito o tom de arrependimento muito forte nessa primeira página. Uhum, Principalmente no penúltimo parágrafo, né? Porque o último parágrafo em si são só duas linhas, né? Só uma uhum, linhazinha, é rápido. Mas que ela coloca, né? Tinham que ser, né? No caso, sobre os créditos, né? Os créditos na uhum, conta do cara, se perguntava se teria sido suficiente. Tinham que ser. Tinham que ser. Já pagaram caro demais por erros que não cometeram. Então eu uhum. sinto que tem muito quesito de um arrependimento muito forte e meio que, pra galera que joga poker, né, é muito all-in. Ela gastou todo o Exatamente. crédito que ela tinha Para numa essa vida última. que é uma mentira, com a chance de não ser pega e aquela sensação de mexicanos atravessando a fronteira para os Estados Unidos. Uhum, Só que no caso é atravessando a barreira do tempo exato, e espaço aí dos outros planetas, né? exato. Então eu não senti tanto nisso por essas características, mas eu fico, pelo menos a minha sensação, eu não sei, né? Lerei futuramente, mas no caso, pra mim, ainda mais com esse spoilerzinho que você falou que ela é uma menina muito boa, eu acho que eu não vou me afeiçoar muito com ela, porque pelo menos por enquanto, eu tô sentindo que ela é muito insegura, muito tadinha, muito isso, e é um tipo de personagem que eu tenho dificuldade em gerar muita empatia com pessoas que é uma sequência de sofrência, sofrência, sofrência. Uhum. Então, nesse quesito, ainda mais é um pouco perigoso você não se afeiçoar com o protagonista, sendo que o protagonista vai te acompanhar na história toda, né, em Sim. tese. Mas, pelo menos a É, promessa que tá dando pra mim é de que ela vai sofrer muito ainda e vai ser muito arrastadinho antes de talvez uma virada ou alguma coisa do gênero.
Eu acho que assim, talvez a gente está entrando em pontos já que são além da primeira página, né? Mas para poder completar o raciocínio, né? Ela, eu não sei se, agora não estou lembrando exatamente, mas eu acho que ela não passa por uma coitada também, não acho que não é o caso. E é um livro que conversa muito sobre empatia, de fato, sobre você ser empático com o outro, independente de classe, de gênero, independente de qualquer coisa, sabe? É um livro sobre amizade, é um livro sobre diferenças, bem inclusivo, assim, né? É uma space opera com raças alienígenas de todos os tipos, sabe? Aquela nave espacial que tem, cada um tem a sua função, e cada um tem a sua habilidade, e todo mundo se ajuda, se coopera, sabe? Para resolver ali alguma coisa. Então, eu acho que a linha do livro é mais nesse sentido. E aí, por isso, talvez eu tenha achado que teve um pouco da quebra de expectativa quando eu li a primeira vez, porque eu achei que estava uma coisa mais envolvendo o clandestino aqui, nesse sentido, e na verdade não caminha muito por isso, né? Apesar de que quando eu li também, eu acho que eu não pesquisei tanto sobre a história em si. Eu não sabia que era um livro sobre empatia, um livro sobre amizade, um livro sobre diferenças, e fui surpreendido por isso de forma positiva até, porque é um livro assim que até te emociona em alguns momentos, sabe? Mexe com o lado afetivo, com o lado empático. Me cativou bastante na época. Não li os outros ainda, mas estão na fila, já comprei. Tenho muita vontade, gosto da escrita da Beck Chambers. E acho que até no final, quando eu terminei, contei para vocês aqui no comecinho aquela questão do financiamento coletivo dela, e isso eu já tinha terminado de ler o livro, tinha gostado bastante, e aquilo lá que eu li no final ainda me deu uma emocionada mais ainda, eu falei, caramba, história de vida bacana da mulher e tal. Mas enfim, nada disso importa. Estamos falando da primeira página, né, Rafa? E a primeira página em si me cativou. Mesmo eu falando aqui que tem essa quebra de expectativa, não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com o que ela apresentou na primeira página. Foi uma primeira página que me envolveu. O primeiro parágrafo eu acho muito bom. Essa questão apesar da primeira frase não ser tão impactante, eu acho que ela conseguiu ali caracterizar a personagem, ambiente, né? Mostrar um pouco do conflito que ela está vivenciando ali. Achei que foi bem bacana isso. É, agora, o restante em si, né, tem a parte do caracterizar toda a nave, da questão da repetição do barato ali que você trouxe, que eu acho que é importante também, né, caracterizou bastante também. Mas dali em diante, eu acho que não tem muita evolução no que está acontecendo. Né? É uma primeira página relativamente longa, em que basicamente é isso. Ela acordou e vai continuar dormindo para continuar a viagem. Foi só para alertar, eu estou numa viagem barata, e caracterizar um pouco o personagem. Eu achei que podia ter, talvez, trazido mais informações, não sei, é, pela quantidade de palavras. Apesar de que, ainda assim, me parece uma boa primeira página. Sim, eu eu sou particularmente fã de ficção científica que leva um pouco mais do médio hard para hard, né? Então, na verdade, eu gosto muito de histórias que levam do hard para de médio para muito, né? Soft eu tenho uns certos pés atrás, apesar de que Senhor dos Anéis é considerado soft, pelo menos quanto a sistema mágico, o universo deles é estupidamente hard, mas eu sinto que, considerando além do background que o Matheus trouxe da história, é, é muito mais voltado a sensações, percepções e sentimentos do que realmente uma imersão no universo. Talvez tenha algum chance, mas pelo menos o que me trouxe nessa primeira página é que, se ela for manter a mesma densidade de descrição, vai ser algo meio que a gente tem que completar algumas informações. A nave ela é barata e tem essas coisas. O resto você que monte definindo o que é barato para você. Vai ter as raças alienígenas X e Y, você que monte o resto. Tem a não sei o que do sistema econômico, político, cultural, você que monte o resto. Eu sinto que, se manter esse padrão, ela vai dar o mínimo necessário para você entender aquilo e você monta o resto. Não é um erro, isso pra galera que decidir fazer um world building soft.
é assim mesmo que você faz, dá o mínimo do entendimento e o restante a pessoa monta da cabeça e do coração dela. Mas eu, particularmente, sou mais fã de médio para hard. Então, mesmo que ela tenha só acordado rapidamente por causa de um anestésico meio chuleca, talvez eu acho que, já que abriu a ideia de discussão, de meu passado, isso e aquilo, podia mesclar um pouco com os resultados meio vagabundos de uma anestesia meio zoada, no tipo um delíriozinho aqui, um enjoozinho ali, uma tontura cá. Eu acho que, já que é barato, ela podia mostrar um pouco meio que fisicamente esse barato. No Até pela caso, ela quantidade de palavras, né, acorda. Rafa? Sim, mas o ponto é que, como eu gosto de hard, eu acho que dava em alguns momentos pra colocar assim, Exato, acordei tonta enquanto lembrava de não sei o exato. quê. Então O que eu eu acho quis assim dizer é, tipo assim, que. ó, como depois você retoma já. Peraí, que minha mãe vai ficar brava comigo. Mas só, a questão é o seguinte: porque eu digo assim, ó, a primeira página foi longa, e teve coisas que eu achei que às vezes não evoluíram muito na coisa. Então ela poderia ter tirado algumas coisas e colocado isso que você tá falando, às vezes, entendeu? Pra caracterizar melhor. Exato. Tanto que até fala aqui, ó, o pensamento a deixou ansiosa e enjoada. Aproveita que já deixou ansiosa e enjoada e esse sentimento já podia mesclar com o biológico. Ela Uhum. estava ansiosa pelo pesadelo e enjoada por ela e pelos efeitos colaterais do enxofre misturado com Uhum. o dióxido Ó, de não sei o que gasolina para poder, misturada com né, água, não sei o que. né? Exatamente. Então, assim, às vezes aquele temperinho que você vai aumentar em 2, 3 palavras e vai ambientar muito maior. Uhum. Obviamente, eu gostei, assim, para mim, o provérbio, que não é que essa pré-primeira página, me trouxe 1000 vezes mais imersão do que essa descrição superficial da nave das sensações. Claro que a ideia que deu a entender é que a primeira página é muito mais para você criar uma empatia com o personagem do Te que situar ambientar o só onde você universo tá, né? propriamente. Exatamente. Mas eu acho que, se fosse assim, eu acho que poderia então ter diminuído drasticamente os elementos de sci-fi, já que o sci-fi é segundo plano, o primeiro plano é arco de personagem, desenvolvimento de personagem, pelo que você falou, empatia, história, vivência, isso e Uhum. A aquilo. raça Então até dá tem um pra pouco de ver. cultura também, tá, Rafa? Eu esqueci de falar, mas tem um pouco da cultura das raças. E as raças até explicam um pouco também a parte biológica, talvez você ia achar interessante mais essa parte. Sim, não, eu dando spoiler, né? Eu pretendo virar. Mas eu acho assim que, se fosse assim, eu preferiria ser uma primeira página muito mais arco de personagem, Uhum. colocando assim, nave e isso, aquele outro, meio que, ó. Entendeu que é sci-fi? Entendi. Arco de personagem. Blá. Uhum. E, e utilizando depois o arco de personagem para viver aquilo. Então, Sim. eu acho que esse é o ponto. Então, acho que podia É ser isso. desenvolvido um pouco mais nesse ponto. E, Matheus, então, você falou que já virou, se emocionou, mas e agora, depois desses anos e essas É, experiências, você viraria não, eu novamente? continuaria virando. Eu acho que é uma primeira página boa. Acho que talvez tenha mais informação gastando espaço ali do que precisaria de fato. Né? Tem alguns outros livros que a gente vê que é só as informações elas são mais precisas, né? O que precisa ser passado está ali. Às vezes não tem muito. Eu achei que aqui teve um pouco de encheção de linguiça, não sei. Tive essa sensação, não sei nem aqui agora falando por alto o que era especificamente que poderia ser desperdiçado, mas eu acho que dispensado, né? Mas eu acho que se a gente lesse de novo aqui, talvez a gente conseguiria tirar uma coisa ou outra aqui para poder encaixar até às vezes essas questões que você trouxe. E assim, eu acho, ainda continuo achando, mas é uma sensação de quem já leu, né? Que tem uma diferença da promessa e do que é cumprido mais à frente, né? Dessa questão da empatia, que eu acho que é muito forte, a questão das raças, que eu acho que é muito forte, a questão da cultura, que são temas muito mais presentes no livro, que ela poderia, talvez, de alguma forma, tentar colocar aqui, sabe? Falar alguma coisa sobre a cultura dela mesmo, sobre, sei lá, sobre o passado dela, sobre a raça dela, né? Que ela é uma humana mesmo, não tem
tanto nesse sentido, mas acho que poderia dar esse tonzinho a mais aqui, que ela conseguiria manter mais, né? Ser mais coerente, mas eu viraria com certeza. Sim, eu gostei bastante, mas muito mais pela perspectiva do que realmente pela primeira página. Porque eu gosto muito de trabalho, de quando eu vou trabalhar no meu tipo de escrita e de entretenimento, sentimentos, eu gosto de sentimentos um pouco mais intensos. No caso, é, paixão, esperança, desespero, ódio. Então, eu gosto muito de emoções que geram muito mais movimento, né? No Uhum. caso, pelo amor que eu tenho pela minha filha, eu vou me sacrificar. Pela fé que eu tenho em alguma coisa, eu vou lutar pelos meus sucessos, meu direito. O meu desespero me consome por dentro. Então, eu gosto de desenvolvimentos de sentimentos mais intensos. E Uhum. aqui, não vou dizer infantis, mas como são mais sutis, esse tipo de sentimento sutil não é algo assim que me faz abraçar muito forte um personagem. Mas como traz pelo menos um soft world building aí de sci-fi, ainda mais agora com mais spoilerzinhos do Matheus quanto, não, vai surgir umas raçazinhas aqui e tudo mais e tal. Então sim, eu viraria, mas não vou dizer com o pé atrás, mas assim, querendo acreditar que vai ser Correto. desenvolvido um pouco mais nesse ponto. Viraria com ressalvas. Então, viraria com ressalvas, exatamente. Então, pessoal, se você viraria a primeira página, deixa aqui nos comentários se você acha que vale a pena, se você é daqueles que abraçaria esse tipo de personagem mais empaticamente, ou se você é um pouco mais frio, querendo sentimentos mais intensos. E diz aí, se você fosse para um planeta hostil, pagaria mais barato ou não pagaria mais barato? Deixa aqui nos comentários pra gente saber, beleza? E você, obviamente, escritor e escritora que está gostando aqui do nosso conteúdo e gostaria de que lêssemos a sua primeira página e desse nosso parecer, tem aqui um formezinho e seja aquele que vai mandar. Já mostramos um pouco dos nossos escritas, um pouco dos criativos, dos odiados, para conhecer mais ou menos como faz, e a partir do agora a gente já vai começar a trazer alguns dos vocês inscritos. Mande aí pra gente ver a nossa primeira página, a gente desenvolver e bater aquele papozinho. Beleza? Então, bora ler!